Bom, o Supremo Tribunal Federal está no centro aqui das atenções e para falar mais sobre esse assunto e também outros casos envolvendo a justiça aqui no país, gentilmente nos atende a deputada estadual pelo PSL de São Paulo, também professora da Universidade de São Paulo e jurista, a doutora Janaína Pascoal. Tudo bem, deputada? Como vai? Bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia, na verdade a honra é minha poder dialogar com vocês nesse início de semana. Muito Estou à obrigado. disposição. Deputada, em relação a essa sabatina na próxima quarta-feira, muitas vezes o Senado só referenda os nomes que são indicados pelo presidente da República. Já que a senhora também é deputada estadual, queria que a senhora fizesse uma mistura em relação à questão política e também à questão jurídica. Até que ponto a escolha política dificulta, ou pelo menos interfere, em relação a se ter um nome no Supremo que deixe um pouco a questão política de lado e realmente atue do ponto de vista jurídico. Como é que a senhora avalia a escolha dos nomes para indicação para ocupar o cargo no Supremo? Bom, primeiro eu queria dizer que eu me irmano ao Vem Pra Rua em todas as pautas que estão em tela nesse protesto que ocorreu ontem. Entendo absolutamente deletério ao país pensar em reeleger o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, em especial o Davi Alcolumbre, porque o Senado ele tem um papel constitucional importantíssimo e é necessário que haja na sua presidência uma pessoa forte, com consistência, com história e, com todo respeito, não é o caso do senador. Entendo, inclusive, que os senadores que lá atrás abriram mão das suas candidaturas em benefício à candidatura dele, erraram, né? E eu espero que não ocorra esse erro novamente. Com relação ao papel do Senado nas sabatinas, nós deveríamos nos inspirar no que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, onde uma senhora, claramente, né, com condições de ocupar uma cadeira na Suprema Corte, foi sabatinada por dias a fio, com consistência, com seriedade. Então, eu ainda tenho a esperança que o Supremo Tribunal Federal que o Senado Federal faça isso nesta semana. Mas as notícias não animam, né? Porque, assim, uma ironia do destino, os senadores da esquerda e todos aqueles que têm o desejo de desfazer o trabalho da Lava Jato, e eu entendo que também o trabalho do processo de impeachment, estão apoiando o doutor Cássio. Então, assim, sob o ponto de vista do papel do Senado, eu não estou muito animada. Sob o ponto de vista político, eu considero a indicação uma traição aos eleitores de Bolsonaro, que tinham não só a expectativa de um ministro que cumprisse os requisitos constitucionais, mas também de um ministro que tivesse a pauta anticorrupção. Obviamente, não é para desrespeitar garantias individuais, não é isso. Mas que não usasse o discurso do garantismo para favorecer a impunidade. Então, o presidente traiu seus eleitores nessa pauta. E, por incrível que pareça, traiu seus eleitores também na assim chamada pauta dos costumes. Porque havia juristas de escola, juristas de primeira linha, que são a favor da vida, entendeu? Da preservação da família. Não estou falando aqui de homossexualidade, não é nada disso, mas assim, que de verdade acreditavam e acreditam nos valores que o presidente pregou. E, de repente, ele indica o contrário de tudo isso, né? E quando a gente vai tentar entender a indicação, o que nós encontramos é que os filhos do presidente frequentavam a casa do indicado, faziam churrasco, bebiam junto. Então, assim, é a degradação da República, né? Com relação aos requisitos constitucionais, jurídicos, é óbvio, eu estou vendo que o indicado vai virar ministro, e aí a gente já entra naquela fase de rezar, né, para estar errado, entendeu? Então, assim, eu rezo para estar errada, para que nós tenhamos uma boa surpresa, mas a carreira acadêmica do indicado, com todo respeito, não sugere que ele preencha os requisitos constitucionais. Porque o próprio indicado reconhece que tinha um arquivo comum com um advogado.
que ele utilizou o arquivo de outra pessoa para fazer sua dissertação de mestrado. Os temas da dissertação de mestrado e da tese de doutoramento são praticamente idênticos. Há itens que se repetem. Então, é uma tristeza, sabe? É uma decepção, assim, acho que sem precedentes. Deputada, agora perguntas dos nossos comentaristas, começando por Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Deputada, bom dia. Como a senhora acabou de ressaltar aí, havia alguns problemas no currículo do Dr. Cássio Marques, né? Tanto itens que aparentemente foram erros, estavam colocados ali, não pertenciam à formação real dele, quanto a possibilidade de plágio. O quão graves são esse tipo de erro no currículo de alguém? É o bastante para desqualificar alguém para uma posição pública? Lembrando que no Brasil, infelizmente, parece ser algo endêmico, né? Algo muito comum de se ver. Olha, uma das minhas grandes brigas na USP teve a ver com o que a gente chama de Research Integrity, né? O RI. As universidades estrangeiras, elas têm setores de compliance, né? Aqui no Brasil, infelizmente, o professor ou o aluno que apontam essas situações são perseguidos, sofrem processos, sofrem sindicâncias. Então, assim, infelizmente, a realidade das universidades brasileiras, ela acaba corroborando, né, essa situação, a meu ver, inadmissível. É inadmissível ter no Supremo Tribunal Federal uma pessoa que colocou no seu currículo títulos que não existiam, títulos que não eram reais, uma pessoa que usou trechos inteiros de textos acadêmicos pertencentes a outrem, ainda que com autorização, porque aí não é questão de plágio, é questão de integridade acadêmica. Então, eu entendo sim, né? Eu não sou senadora, parece até pedantismo, mas se eu fosse senadora, meu voto seria não tenho a menor dúvida. Agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, deputada. Pois é, a senhora mencionou aí o caso da Suprema Corte americana aqui, né? E realmente chama atenção a oportunidade perdida quando a gente compara o que o Trump fez nas 3 indicações e a última, talvez a melhor, a Amy Coney Barrett. Eu quero mudar um pouco o assunto. Outra pauta que está muito na ordem do dia aí, eu já vi a senhora se manifestando, é a questão da vacinação obrigatória. Eu vi a senhora cobrando de alguns supostos liberais se essa postura é condizente ou não com a defesa da liberdade. Como é que seria na prática uma obrigatoriedade de vacinação num estado? Eu queria que a senhora comentasse um pouco isso. Então, Rodrigo, é o seguinte, acabou criando, né, essa coisa de fla-flu entre o presidente Bolsonaro e o governador João Dória. Então, um fala A, o outro acha que tem que falar Z. Esse tema é técnico, sabe? Esse tema é técnico, ele tem a ver com saúde, ele tem a ver com direitos individuais. Então, não dá para dizer é obrigatório ou não é obrigatório. Então, eu quero entender o que significa ser obrigatório. Significa, por exemplo, que alguns países exigirão que a pessoa esteja vacinada para entrarem nos seus territórios, como hoje já acontece com febre amarela? Isso não é ser obrigatório, isso é ter um requisito para, e a pessoa decide se vacina ou não, entendeu? Então isso tem que ser explicado, porque quando um governador, né, e um formador de opinião, deputados federais, quando eles dizem vai ser obrigatório, o que eu entendo? Vão pegar as pessoas à força para vacinar, entendeu? Então isso não tem nenhum respaldo constitucional, jurídico. E o problema é que a gente faz uma abordagem técnica e aí as pessoas pegam uma frase, tiram de contexto e dizem que nós estamos, por exemplo, desaconselhando pais a vacinarem seus filhos. E não é disso que se está a falar, entendeu? Eu não seria louca de dizer para um pai e para uma mãe não vacinar o seu bebê contra a pólio, que está erradicada, que a gente sabe a gravidade. Mas nós estamos falando de vacinas que estão em teste, e vacinas, a princípio, direcionadas ao público adulto. Como é que você pega um adulto na marra e aplica uma vacina nele? Não existe fundamento jurídico para isso. Por isso é que eu quero que as pessoas que estão defendendo essa pauta detalhem, né, o que elas estão imaginando como implementação dessa tal obrigatoriedade. Entendeu? Eu enfrento o jurista que for, o sanitarista que for, nessa temática. Então, assim, o problema é que politizou, então o presidente fala A, o governador fala Z,
e fica esse povo no meio do caminho sem saber o que está falando. Com todo respeito, é isso. Doutora, rapidamente para a gente fechar nossa conversa, na semana passada tivemos o caso André do Rep, isso ganhou uma projeção enorme e agora o Congresso Nacional, a Câmara, volta a discutir, ou uma discussão que pode ser reaberta, já que existe uma PEC em relação a isso, a prisão após a condenação em segunda instância. A partir disso, a senhora acha que isso é o ensejo para voltar a essa discussão e pode ser uma PEC retroativa e valeria em casos como o do traficante, também até do ex-presidente Lula? De que forma a senhora acha que o Congresso deve finalmente voltar a discutir esse assunto? Eu não entendo que nós careçamos de lei ou de PEC para isso, entendeu? Para mim, já tem elementos para prender, sobretudo diante de uma materialidade, de uma autoria incontestável, e mais, diante da necessidade da cautela, entendeu? Os casos que eu digo aqui respeitosamente ao currículo dele, aos bons votos que ele já deu na vida, mas os casos em que o ministro Marco Aurélio concedeu liminar, né, concedeu liberdade, são, assim, inaceitáveis. Inaceitáveis. Ele liberou mais de 70, bem umas 70 pessoas, eu levantei as liminares, pessoas condenadas a 20, há pessoas que, somando as penas, ultrapassam 100 anos, né? Tráfico internacional de armas, tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de munições. Em todos os casos, a PGR recorreu, então Rodrigo Maia é injusto ao culpar o Ministério Público, a turma derrubou a liminar, só que o cidadão já tinha subido. Então, esse caso que ficou famoso, ele foi um caso, mas são dezenas, entendeu? A legislação atual não corrobora essa prática. Então, eu quero deixar muito claro, sou favorável à PEC, para ter mais segurança, ok. Mas nós não podemos cair no equívoco de achar que isso aconteceu por falta de lei, que isso aconteceu porque a legislação permite. Não permite. Foi assustador o que se deu no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E eu digo agora como advogada, professora de direito, é assustador saber da maneira como distribuem os feitos no Supremo Tribunal Federal. Porque o que o ministro Fux está tentando enfrentar é algo que já está pacificado nos outros tribunais. Não tem cabimento. Desistiu de um caso, aí distribui para outro. Entendeu? O que é isso? Um convite à fraude? Então, eu quero que deixe ficar muito claro: o que aconteceu é inadmissível, sob o ponto de vista da legislação vigente, por pior que seja. Doutora Janaína Pascoal, deputada estadual pelo PSL aqui de São Paulo. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa semana, até a próxima. Eu agradeço. Boa semana. Fiquem com Deus. Beijo grande.